Conseguir um empréstimo de alto valor com juros baixos pode parecer um desafio, mas e se eu te dissesse que se você tem um terreno, pode usar esse imóvel como garantia e acessar uma das modalidades de créditos mais vantajosas do mercado? Neste vídeo, você vai entender tudo sobre o empréstimo com garantia de terreno. Vamos falar sobre como ele funciona, quais são os requisitos, as vantagens e, inclusive, o que diferencia esse tipo de crédito de outras opções disponíveis no mercado. Fica comigo até o final, que esse conteúdo pode te ajudar a fazer uma escolha financeira mais segura e inteligente. Oi, meu nome é Marina, sou diretora de produtos e operações aqui da Cashme, trabalho com home equity há mais de 5 anos, então sou especialista no assunto. Vamos começar do começo. O que é exatamente o empréstimo com garantia de terreno? Essa modalidade faz parte da categoria conhecida como home equity, ou empréstimo com garantia de imóvel. É uma linha de crédito em que você oferece um bem como garantia, podendo ser uma casa, um apartamento, um imóvel comercial ou, como é o nosso foco aqui, um terreno. A grande vantagem dessa modalidade é que, ao oferecer o terreno como garantia, o risco para o banco é menor. E isso se traduz em condições muito melhores para você. Juros mais baixos, prazos mais longos e valores altos de crédito. Mas vale lembrar, o terreno fica alienado à instituição durante todo o período do empréstimo. Isso quer dizer que ele continua sendo seu, você pode usá-lo normalmente, mas não pode vendê-lo até quitar o valor total. Agora, muita gente pergunta, eu posso usar qualquer terreno como garantia? No geral, as instituições que oferecem essa linha de crédito costumam aceitar apenas terrenos urbanos, dentro de áreas urbanizadas ou condomínios regulares. Se você tem um terreno rural, a alternativa é procurar por crédito rural ou por instituições que ofereçam refinanciamento específico para propriedades agrícolas. Portanto, atenção! Verifique se o seu terreno está localizado em zona urbana e regularizado documentalmente para ser elegível à modalidade. Agora que você já sabe o que é, vamos entender como funciona na prática. O processo começa com a solicitação junto a uma instituição financeira. Você informa os dados do seu terreno, envia a documentação e o imóvel passa por uma avaliação técnica. A partir dessa avaliação, a instituição define quanto poderá ser emprestado, geralmente até 60% do valor do terreno. Se, por exemplo, o seu terreno vale R$200 mil, você pode conseguir um crédito de até R$120 mil. Aqui vão as principais vantagens do crédito com garantia de terreno. Você consegue altos valores de crédito. Como você está oferecendo um bem como garantia, é possível conseguir valores que variam de 50 mil até 25 milhões de reais aqui na Cashme, por exemplo. É um crédito robusto que pode resolver grandes questões financeiras e ajudar a viabilizar grandes projetos. Outro ponto muito positivo é o uso livre do dinheiro. Ao contrário de um financiamento ou de um crédito para a construção, por exemplo, onde o crédito tem destino certo, aqui você pode utilizar o valor como quiser, seja para consolidar dívidas, tirar um projeto do papel e investir no seu negócio. Além disso, os prazos para pagar são bem mais longos do que de outras modalidades, podendo chegar até 240 meses. Isso facilita a organização do seu orçamento mensal, já que as parcelas ficam menores. E também tem o ponto positivo das taxas de juros serem bem mais baixas. Essa é uma das grandes estrelas dessa modalidade. As taxas podem ser de até 12 vezes menores do que outras modalidades de empréstimo. Isso significa pagar menos no final. E super importante, você não perde o imóvel. Ele fica alienado ao credor, mas continua sendo seu. E ao final do pagamento, a propriedade volta totalmente para o seu nome, sem nenhuma restrição. Agora que você já entendeu como funciona o empréstimo com garantia de terreno, talvez esteja se perguntando, será que esse tipo de crédito serve para mim? A resposta é, depende da sua necessidade, da sua urgência e do seu perfil financeiro. Vamos por partes. Primeiro, você precisa de um valor alto de crédito e com parcelas que caibam no seu orçamento? Se a sua resposta for sim, essa modalidade é altamente recomendada. Como a garantia reduz o risco para a instituição financeira, você consegue crédito com valores bem mais altos do que em empréstimos convencionais, taxas bem mais atrativas e prazos mais longos, o que resulta em parcelas menores. Segundo ponto, você tem um terreno urbano regularizado? Esse é um requisito básico. O terreno precisa estar com toda a documentação em dia, preferencialmente em localização urbana ou dentro de condomínio, e sem pendências judiciais ou dívidas atreladas. Aqui na Cashme, a garantia não precisa ser própria, ela pode ser de terceiros, então avalie também essa possibilidade. Um ponto muito importante quando falamos de terceiros é que a operação precisa fazer sentido. Então, embora o imóvel pertença a um terceiro, esse terceiro precisa estar atrelado de alguma forma à operação, podendo ser um parente, um sócio ou até mesmo uma pessoa que vai entrar em sociedade com você. O importante é que ela faça sentido para a operação. Terceiro, você quer evitar vender um patrimônio para conseguir dinheiro? Com essa modalidade, você não precisa abrir mão do seu terreno para levantar dinheiro. Ele continua sendo seu e
pode ser utilizado normalmente, inclusive para construir ou investir. Só não pode ser vendido enquanto o contrato estiver ativo, porque legalmente ele estará alienado à instituição credora. É uma forma de transformar um bem parado em um recurso financeiro. Quarto ponto, você quer usar o crédito com liberdade? Ao contrário do financiamento, onde o dinheiro tem um destino certo, como comprar um imóvel ou um carro, aqui você pode usar o valor como quiser. Pagar dívidas, fazer uma reforma, investir no próprio negócio, bancar um curso, fazer uma viagem, a decisão é sua. Quinto, você está com dificuldade de conseguir crédito tradicional? Para quem tem alguma restrição no nome ou não consegue comprovar renda de forma tradicional, esse tipo de empréstimo pode ser uma solução, pois a garantia imobiliária é o principal fator de confiança para a instituição. Isso não quer dizer que não há uma análise de crédito. Ela existe, mas o terreno reduz o risco da operação e aqui na Cashme olhamos para o seu contrato de forma individualizada. Nossos especialistas financeiros garantem um atendimento humanizado e online para descomplicar todo o processo. E o sexto ponto, você está disposto a um compromisso de longo prazo? Essa modalidade oferece prazos longos, o que é ótimo porque dilui o valor das parcelas, mas exige planejamento. Antes de contratar, avalie se consegue manter esse compromisso por tanto tempo, mesmo diante de mudanças na sua vida financeira. Então, se você se encaixa em um ou mais desses cenários, o empréstimo com garantia de terreno pode ser sim uma excelente alternativa. Mas é claro que ele não é a única. Existem outras opções no mercado com finalidades diferentes e que também podem atender a objetivos específicos. Vamos ver agora quais são essas outras linhas de crédito e como elas se comparam. O crédito com garantia de imóvel, como comentei, é a categoria em que entra o empréstimo com garantia de terreno, mas ele não se limita a terrenos. Você também pode utilizar como garantia imóveis residenciais, como casas ou apartamentos, ou imóveis comerciais, como salas comerciais. O funcionamento é o mesmo. O imóvel fica alienado temporariamente e o crédito pode chegar até 60% do valor da avaliação. Também tem juros mais baixos, prazos mais longos e o uso livre do dinheiro. A diferença aqui está no tipo de imóvel utilizado como garantia. Se você tem um imóvel, mesmo que ele não seja um terreno, essa pode ser uma ótima opção. O empréstimo consignado é muito comum entre aposentados, pensionistas e servidores públicos. Ele tem uma característica bem específica. As parcelas são descontadas diretamente do salário, aposentadoria ou benefício. E por que isso importa? Porque o banco tem uma garantia maior de que o pagamento vai acontecer. Isso significa juros mais baixos do que um empréstimo pessoal tradicional, prazos razoáveis e aprovação mais facilitada, desde que o contratante esteja dentro do perfil exigido. Mas atenção, esse tipo de crédito tem regras mais específicas e fica mais limitado pelo salário, já que ele é descontado diretamente em folha. Além disso, a empresa onde você trabalha ou o órgão que paga a sua aposentadoria precisa ter convênio com a instituição financeira. Se não tiver, você não consegue contratar. Então, comparando com o empréstimo com a garantia de terreno, o consignado também tem juros baixos, mas limita o valor do crédito, depende do convênio com o empregador e tem menos flexibilidade. Já o crédito com garantia de terreno permite valores maiores e não depende do seu vínculo empregatício. Depende do imóvel que você tem e da sua comprovação de renda. Outra opção conhecida é o financiamento. Aqui, o dinheiro é liberado exclusivamente para a compra de um bem específico, como um imóvel, um carro ou até mesmo para a construção. Esse tipo de crédito funciona assim. O banco empresta o valor, o bem adquirido fica alienado até o final do contrato e você paga em várias parcelas. As taxas de juros podem ser interessantes, mas existe uma barreira importante: a entrada. Normalmente, é exigido o pagamento de 20% a 30% do valor total do bem à vista, e isso para muita gente é um impeditivo. Além disso, o valor do crédito só pode ser utilizado para aquele bem específico. Você não pode, por exemplo, financiar um imóvel e usar parte do valor para reformar ou quitar dívidas. Então, quando comparado a um crédito com garantia de terreno, o financiamento serve para a aquisição de um bem. O empréstimo com garantia de terrenos é um crédito sem destino definido, você o utiliza como quiser, sem entrada, com prazos mais longos e juros competitivos. Ou seja, cada modalidade tem um propósito. Se você quer adquirir um bem, financiamento pode ser o caminho. Se você é servidor ou aposentado com margem consignável disponível, o consignado pode funcionar. Mas, se você precisa de liberdade para usar o crédito, quer parcelas acessíveis e já tem um terreno urbano quitado, o empréstimo com garantia de imóvel, mais especificamente com garantia de terreno, se mostra como uma das alternativas mais vantajosas disponíveis hoje no mercado. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a documentação necessária e como se preparar para a solicitação desse crédito.
Para solicitar esse tipo de crédito, você vai precisar apresentar alguns documentos. Entre eles estão documentos pessoais, comprovantes de renda, certidões negativas, matrícula atualizada do imóvel e o IPTU. Cada instituição pode pedir algo a mais, então é importante verificar a lista completa diretamente com a empresa. Conseguiu entender como o empréstimo com garantia de terrenos pode ser uma excelente alternativa para quem busca crédito com inteligência? Se você tem um terreno urbano e precisa de recursos para investir, quitar dívidas ou realizar um sonho, vale muito a pena considerar essa opção. E se quiser saber quanto conseguiria emprestado usando o seu terreno como garantia, clique no link que está aqui fixado no comentário e faça uma simulação gratuita com a Cashme. A análise é rápida, segura e personalizada. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com quem pode se beneficiar dessa informação e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre crédito e finanças inteligentes. E se ainda tiver alguma dúvida, comenta aqui que os nossos especialistas descomplicam para você. Obrigada e até o próximo vídeo.